Então, o assunto que estamos tratando é sobre caráter, um assunto tão difícil de falar e preciso de usar muita teoria, usar muitos exemplos. Deus precisa me dar graça para que a pessoa possa conseguir ouvir, porque não é um assunto fácil, é um assunto de exortação, é um assunto de orientação. E nem todos gostam de ser orientados, nem todos gostam de ser corrigidos. Eu estava lembrando, eu começo com uma lembrança de uma empresa aqui em São Gonçalo, que ela não fazia um trabalho com integridade. Ela não vendia o serviço que você precisava, ela sempre acrescentava algo mais e você, por não conhecer, acreditava. Trocando peças que não tinha necessidade, cobrando peças do carro que você pagou, mas eles não colocaram, e assim por diante. Então, há pouco tempo atrás, eu estava numa reunião com pastores e meu carro precisou tampar os furos, né? E quando você tira o pneu e não coloca aquele macarrão, né? Você tira para fazer o conserto por dentro, que é o correto, o seu carro fica, qual o nome que dá, Luiz? O pneu fica desagregado, não. Quando o pneu fica, tem que alinhar o pneu, não é alinhar o pneu, não, balancear. Obrigado, Ana, fera, tirou onda aí com os homens, né? Balancear o pneu, isso aí. E aí eu tinha que balancear o pneu e o carro fica, né, depois de uma certa velocidade e tal. E aí um amigo falando assim, numa reunião de pastores, falou assim, olha, eu fui em tal lugar, mas tem uma empresa ali. E aí eu fui na empresa que eu queria fazer o balanceamento, estava lotado. Aí eu lembrei dessa empresa, que ela agora tinha esse trabalho ruim e ela mudou de nome, mudou de localidade, mas as pessoas são a mesma, né? É muito interessante como é que Deus protege os seus filhos. E aí, quando eu cheguei lá nessa empresa, era até um pouco mais caro, o alinhamento está entre 35 e 40, eles estavam cobrando 50. Eu falei, vou fazer logo aqui, porque senão depois não tem tempo, esqueça, aquela coisa toda, né? Parei o carro, e aí rapidamente o vendedor veio, chegou um mecânico, vários elevadores, né? Aí subiu o meu carro, aí a pessoa perguntou o que era, eu falei, furou os 2 pneus, eu consertei, mas está balanceado e tal. Aí ele falou assim, a partir de que velocidade? Eu falei, a partir de 100 km. Aí ele falou assim, então quando é a partir de 100 km, não tem que balancear os 2, tem que balancear os 4. Aí eu falei assim, amigo, eu só mexi nos 2 da frente, o que você não entendeu? Eu quero balancear os 2, não tem nada a ver os de trás. O carro não estava dando problema nenhum. Quando eu mexi nos 2 pneus, eu sabia que tinha que balancear. Não, eu vou chamar o vendedor. Aí o vendedor veio com uma história, tal. Eu falei, olha só, eu conheço. Por favor, desça o meu carro que eu quero ir embora. Não, senhor, eu só quero que o senhor desça o meu carro que eu quero ir embora. Aí ele desceu o meu carro, eu peguei e falei, muito obrigado, e meti o pé. Pessoas que não têm caráter, que não precisam disso. Mas é como vício, se fizer um bom trabalho, as pessoas procuram. A pessoa sem caráter, ela sempre vai querer tirar alguma coisa de você. Isso não acontece só no mundo, acontece fora também. Há pouco tempo eu estive numa pousada e, sei lá por qual motivo, essa pessoa criou uma gratidão muito grande por mim e pela minha esposa. Mas, porque nós divulgamos o trabalho, nós não pedimos dinheiro nenhum, nós queríamos apenas que o trabalho na época abençoasse os casais novos que não tinham recurso, e com isso a gente fazia o sorteio e o casal ia para a pousada de graça.
Eu não sei se tem alguém aqui que já participou desse trabalho, curso de noiva, e foi sorteado, né? A Fabiana foi, o Fabiano, né? De graça, de primeira linha pousada, com almoço, café da manhã e janta. E aí algumas pessoas da equipe, da minha equipe, passaram a ligar para lá e pedir uma cortesia. E eu, não sabendo nada, usando meu nome, a pessoa ia e não pagava nada. E dizia, olha, foi bênção, pastor, eu fui lá e não paguei nada. E eu achei estranha essa conversa. E eu fui perguntar, tem esse trinco, é só levantar, por isso que ele está batendo. E aí essa pessoa não estava pagando nada. Eu achei estranho, fui perguntar e o dono me falou, eu falei assim, olha só, eu vou te pedir, eu corrigi essas pessoas, chamei os casais que fizeram isso, corrigi essas pessoas e fui diante dele, falei, eu quero te pedir desculpa e para as pessoas que forem sorteadas ou da equipe para virem aqui, porque ele dava 2 sorteios, um para a equipe e um para o assim casal, e às vezes dava até 3, 2 para os casais, né, que participavam, os novos casais, e um para a equipe, e a gente fazia o sorteio. E o sorteio que eu fazia com a equipe era assim, aqueles que já tinham ido, era tirado o nome, né, e para dar oportunidade a todos. Então, muitos tiveram essa assim, oportunidade. E aí eu falei, todas as vezes que vierem aqui, seja o casal, né, ou um outro, vai ter um papelzinho que você vai me dar da sua empresa e eu vou assinar. Não, tá bem. Aí, acabei com isso e corrigi. Falta de caráter. Correto? Sim ou não? Sim. Né? E talvez por essa integridade, a pessoa ficou com uma gratidão muito grande e não esqueceu o nosso nome. Há pouco tempo não, no meu aniversário agora, a minha esposa me deu de presente. Olha, é uma boa inspiração para vocês também, né, mulheres? Olha só. Marido, vou pagar tudo para você. Não, esposa, que é isso? Vou pagar tudo. Deixa eu te abençoar. Não, não quero não, por favor. Então, insistiu muito, eu fui. Mas eu paguei o pedágio. E o combustível também. E aí, chegando lá, a pousada estava cheia, e ele, quando nos viu, veio e nos cumprimentou, né? E nós chegamos logo, primeira coisa fizemos, deixamos o cheque lá, e toda hora, quando a gente ia almoçar, ele falava assim, pastor Emil, Cristina, no final eu quero falar com vocês. No final eu quero falar com vocês. E eu sabia o que ele queria e ia fazer. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia pegar aquele cheque e ia me devolver. Olha que benção. Que maravilha, né? Não pedi nada, mas eu não estava ali para isso, né? Eu não fui ali com esse propósito. Eu não podia usar da minha função, pelo qual algum dia ele ficou grato e abençoou, para ter algo em troca. Isso tem um nome, irmão. Isso se chama caráter. E é sobre esse assunto que eu quero falar, que é tão triste quando você leva uma volta, e pior ainda quando acontece dentro da igreja. Eu sei que alguns irmãos às vezes vendem seus produtos, tá? Mas se você fizer isso, né, você não está impedido de vender e oferecer para alguém aqui. A gente tem que abençoar os da casa mesmo, desde que você não faça, venha com esse propósito para cá. Porém, se você comprou, eu vou falar o que o profeta Elias falou para aquela viúva, né? Pague a sua dívida e viva do resto. E digo mais, se tiver alguém que estiver devendo você, for membro da nossa igreja, você pode falar comigo. E falar com a minha esposa que a gente vai a essa pessoa. Olha quantos améns. Amém? Isso é tão sério que há um tempo atrás aconteceu conosco aqui. Tá? E eu cheguei para essa pessoa, que um empresário, e disse, olha, quantas vezes tem acontecido? Vira e mexe, pastor, isso acontece.
Falei assim, por que você continua vendendo? Chamei o casal, falei, olha só, olha, eu sei que você tem uma dívida, senta com a pessoa, você deve estar com dificuldade, resolve essa questão, mas fica um ambiente muito chato, né? E a pessoa não gostou e com isso saiu da igreja, né? Não expus a ninguém, não falei o que era, e nem que a pessoa tinha me cobrado, mas a dívida foi paga. Só que hoje essa pessoa, graças a Deus, cresceu na fé, se tornou meu amigo, e vira e mexe me procura, vira e mexe fala, e assim por diante. Será que isso acontece só lá fora? Acontece também dentro da família de Deus. Você tem algum parente, você tem algum amigo? Você tem algum irmão que já fez isso? Eu não falo da pessoa que pega e tem uma necessidade, tem uma fatalidade, que isso pode acontecer. Eu costumo diferenciar da seguinte maneira, uma pessoa de falta de caráter, uma pessoa com falha de caráter, uma pessoa sem caráter. Aquela pessoa que achou que podia entrar aquele dinheiro e não entrou, e aí se enrolou por várias outras questões. Eu já passei por isso, e aí eu tive que pedir para aquela pessoa esperar um tempo, mas para quitar a dívida. Já teve situações que aconteceu comigo assim. Agora, a falta de caráter é aquela pessoa que ela pega sabendo que não pode te pagar e que não vai te pagar. E tem uma outra. Tem uma coisa muito interessante, não só com dinheiro. Olha como é que a falta de caráter, ela atinge várias áreas. Eu dirigi várias equipes. Isso me deu muita experiência. E tinha um obreiro que ele estava na escala porque ele queria sentir fazer parte do meio. Só que ele não trabalhava como obreiro. Como assim? Ele dava o nome, ele tinha terno de obreiro, gravata de obreiro, mas ele só não era obreiro. Ele só se posicionava, né, quando era obreiro, quando era um pastor especial, quando tinha um evento especial e queria ficar, sabe aonde? Na porta do pastor. Parece até brincadeira isso, né? E aí, como que essa pessoa fazia? Eu quero mostrar que o caráter não é só em dívida, são vários outros assuntos que eu vou tratar aqui. Ele fazia assim, posso pegar o seu exemplo, Renato? Renato, olha só, domingo que vem eu estou na escala, tem como você trocar comigo? Aí Renato, não, né? Eu tenho que resolver algumas coisas, tal, né? Aí trocava com o Renato. Tinha vários cultos, então ele ia no culto que o Renato não ia, Renato não via, ele ficava numa boa. No outro domingo, o Renato falava assim, não, mas no dia da minha escala, você então fica para mim, pode contar. Só que Renato não lia as letras miúdas, pode contar que eu não vou. E aí ele chegava para o Luiz e falou, Luiz, domingo eu vou estar de escala. Estou passando por uma luta, aí uns problemas, aí chora, a pessoa até ora, quero que você ore por mim, tem como você ficar no meu lugar? E o Luiz falou, não, com certeza, prontamente. E ele fazia isso, culto após culto. Só ia nos cultos que ele achava que eram principais e que tinha alguém que ele achava importante. Veja, a falta de caráter não é só uma dívida de uma coisa que você fala, são de pequenos detalhes que vai dando sinais. E a minha esposa sempre fala isso. O que acontece lá fora, você vai repetir aqui dentro. Se quando você sai do seu toalete, banheiro, é a melhor palavra, né? Você não lava as mãos, você acha que quando você vem na igreja, você vai lavar as mãos quando você sai? Não vai não, meu irmão. Se você usa papel higiênico, e tem gente que joga no chão, a lixeira está ali, tá? Você acha que faz na sua casa aqui, vai fazer certinho? Não vai. Então, essas questões, elas são complicadas, mas a Bíblia fala, sabe o quê? No livro de Mateus capítulo 26, vamos pegar esse grande exemplo de Pedro, que foi tratado, que foi moldado, e se tornou um grande líder.
um grande servo de Deus. Então, hoje pela manhã eu falei sobre a falha de caráter. Então, eu vou ler, né, porque é teórico mesmo. A falha está relacionada com a consciência de busca sincera por mudanças. Errar faz parte do desenvolvimento. E é graças aos erros que muitas de nossas aprendizagens de evolução como pessoas acontecem. A gente vai aprendendo, né? Então, a falha de caráter tem uma diferença de falta de caráter. Mateus 26, versículo 31 a 33. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite seria uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para quem? Para todos. Nunca será para mim. Coloca para mim em Mateus 10, de 2 a 4. Veja, o Senhor vai trazer uma situação complexa e Pedro, no seu impulso, na sua emoção, né, mostra que tem algumas falhas. E aí eu falei sobre o seguinte: uma pessoa que é de caráter, ele sempre fala na primeira pessoa, ele não fala dos outros, ele fala dele. Ele não fala da igreja do outro, ele fala dos problemas da igreja dele. Ele não fala do pecado dos outros, ele fala dos pecados também que ele tem enquanto a dificuldade. E eu tenho pedido aos irmãos que pregam aqui, né, que me ajudam, que a mensagem ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que ser bíblica, mas ela tem que ser contextualizada. Se você na mensagem não falar de você, não falar da sua vivência, que testemunho você tem? Você só tem testemunho dos outros, mas você, o que Deus tem feito na sua vida? Não existe milagre? Não existe dificuldade? Não existe lutas? Então, como eu li aqui, né, a falha está relacionada com a consciência e busca sincera por mudanças. E essa busca sincera por mudanças, elas trazem erros. Mas esses erros fazem parte do nosso desenvolvimento e graças a esses erros, muitos dos nossos aprendizados, de nossas aprendizagens e evoluções vão acontecendo. Isso eu fiz não foi legal, esse comentário que eu fiz não foi bom, isso eu preciso mudar, né? Porque a nossa comunicação não é, por mais que você tente, o receptor não consegue. E eu vou melhorando. Eu vou dar um exemplo aqui, e aí eu já estou contextualizando antes de entrar nesse texto. Nós fizemos um passeio no subido do parque, e aí eu falei assim, olha, né, pela minha experiência, para você, geralmente a pessoa inexperiente leva a mochila, e a mochila que é 1 quilo, depois de você andar alguns quilômetros, o peso parece que é 10 quilos, e corta, dá assadura, então não leve nada. O máximo que você possa levar, ou se quiser comprar água, leva umas barrinhas, né, barrinha de cereais, que vai segurar lá a sua fome, nós não vamos ficar muito tempo lá, né? Mas não era obrigado a levar barrinhas de cereais, você não tinha que comer barrinhas de cereais porque o pastor falou, mas só porque eu falei, né? Então, teve pessoas que mesmo querendo comer outras coisas, só levou o quê? Barrinha de cereais. Eu não falei isso. Foi só uma orientação. Então, quando eu pego uma situação dessa, todo o tempo que eu estou ali, eu estou ouvindo o retorno daquelas coisas que eu disse e falei, eu preciso melhorar. Isso aqui eu não posso falar, isso aqui tem que ter mais cuidado. Não porque eu tenha dito algo errado, mas melhorar a nossa comunicação. Amém? Então, veja só, quando Pedro escuta aquilo ali, ele vai dizer assim, ainda que todos. Então, ele vai dizer, ainda que André, talvez não falaria de André por ser seu irmão, mas ainda que Tiago, ainda que
Zebedeu e João, ainda que Filipe, ainda que Bartolomeu, ainda que Tomé, ainda que Mateus venha te negar, ainda que Tiago, filho de Alfeu, e ainda que Tadeu, gente, Tadeu não é mole, dá muito trabalho. Nem todos têm um Tadeu na sua igreja. Mas tem sido transformado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Ainda que essa turma aí, Senhor, né? Mas ele não fala na primeira pessoa no sentido de humildade. Eu jamais, o quê? Jamais te negarei. Então nós podemos ver que no primeiro momento ele tem uma falha de caráter, né? E no decorrer vai mostrando que ele não só tem uma falha, mas ele também tem a falta de caráter, porque existem coisas que você promete e depois não cumpre, e tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. Mas por que você falou que não dava? Fiquei com vergonha, não consigo, e acaba não comparecendo. Eu não estou dizendo que isso é uma falta de caráter, mas uma falha que a pessoa precisa aprender a dizer não, dizer, olha, não quero, não estou com vontade. Vamos supor, se eu for na sua casa e você me oferecer canjica doce, há tempos atrás, mesmo não gostando, eu comeria. Mas hoje, se você me oferecer, eu falar, querido, eu estou no propósito de falar a verdade. Eu não gosto, eu não consigo, né? Eu sei que tem pessoas aqui que amam, que gostam. Não, pastor, fica tranquilo. Mas eu fiz um almoço maravilhoso para você. Uma dobradinha. Não, meu irmão. Né? Eu sei que você fez com todo amor, mas não vai rolar, não vou conseguir. Né? Então, eu não preciso mentir, eu não preciso falar, não estou afim, eu estou em jejum. Né? Ainda que possa ser desagradável, tem coisas que não dá. E aí vai uma dica, na verdade. Quando você convida alguém para ir na sua casa, precisa saber o que ele gosta, sim ou não? Né? É igual aquela pessoa que compra um presente, mas o presente não é para o outro, é para ele. Você gostou? Aí a pessoa fica olhando assim, o que eu faço? O que eu faço com essa pessoa? Presente para a pessoa. Então, quando eu compro algo para minha esposa, eu falo, olha, eu comprei isso, né? Não sei se é o tamanho, se é o número, se é a cor, mas está aqui o cartão, é algo simbólico, você pode ir lá trocar. Não fico, gostou? Ah, você não vai usar, não? Ah, não vou te dar. Poxa, que coisa desagradável, né? Então, a gente precisa ir trabalhando essas questões, porque isso vai moldando o nosso caráter. Já a falha de caráter é quando a pessoa erra repetidamente com os outros, causando prejuízo a terceiros e persistindo no ato. Aquilo é repetitivo. Aquilo é constante. E se nós, como pais, não tratarmos os nossos filhos, né, você vai ver isso, seu filho pequeno, que o caráter dele, e aí nós vamos entender o que é essa questão do caráter, que na fase entre 5 até 7 anos, que vai ficando registrado, ele aprende, tem todos os hábitos familiares, tudo que ele vai assimilando ali, mas também tem a questão do sujeito, a questão da escolha. Né? Vamos lá, eu tenho filhos aqui que a mãe diz assim, eu vou botar essa roupa, e a criança pequena, não quero. Não é assim? Não gosto. Você vê que já está segura naquilo ali, já está firme, e não adianta. E quantos que você não ensinou ele a mentir, ou ela, e ela mente? Como é que, de onde vem essa natureza? Então, se esse caráter não for moldado por esses princípios bíblicos, que ser humano você vai ter? Lembro de um rapaz que tinha muita dificuldade. Ele tinha muita dificuldade de cumprir com aquilo com que ele falava. Então, ele tinha uma empresa e ele não dava conta, não conseguia resolver o problema, e você ainda perdia a mercadoria que estava na loja. E aí? De tanto trabalhar,
E graças a Deus essa pessoa hoje foi liberta, ele hoje trabalha em outro ramo. E lembro do comentário dele: pastor, durante todo o meu tempo, eu trabalhei com meu pai. E a única coisa que eu tenho registrado do meu pai eram as mentiras que ele falava para os clientes. Veja a influência, pai, que você tem. O poder que você tem sobre a vida dos seus filhos. Lembra? Tem também a questão do sujeito. Eu vi o meu pai fazendo assim, né? Mas eu não quero isso para a minha vida. Só que essa mudança não é simplesmente natural. Se você não tiver essa força do Espírito, é muito difícil. É muito difícil. Eu nunca vi uma pessoa ser liberta do álcool, como eu vi o meu pai com 30 e poucos anos, dependente da cachaça. Quando ele aceitou a Cristo, foi difícil para eu acreditar que ele seria liberto. Foi difícil, e eu falei isso para Deus. Você vai passar, foi só no encontro de casais. Nunca mais ele botou a maldita na boca. Quando você tem um encontro com Cristo, e é algo sincero, Deus pode mudar, Deus pode transformar. Nós não podemos dizer, eu faço isso porque era assim, né? Pai, por que você está bebendo? Não, porque eu estou chateado, então eu bebi. Aí, no outro final de semana, sempre na segunda-feira, né? Final de semana não podia falar, porque ele era muito agressivo quando bebia. E aí, no outro final de semana, muito agressivo comigo, né? Com as minhas irmãs, não. No outro final de semana, pai, por que você bebeu? Não, porque eu estava alegre. Então, triste ou alegre, ele ia beber do mesmo jeito. Não tem desculpa. Mas a pessoa não consegue se libertar. Pedro não estava aqui querendo acusar as pessoas, mas era algo tão instintivo daquilo que ele viveu, que sem perceber, querido, nós falamos ou não falamos dos outros? Me diz aí. Você não já viu falando de alguém, né? E o Espírito Santo falou, você está falando demais. Para que você falou isso? Fecha a sua boca. Alguém já ouviu o Espírito Santo falando ao seu coração? Sim ou não? Eu escuto, eu não estou doido. Se for só eu, vou ficar, será que está acontecendo outras vozes? Então, veja, Pedro, no intuito de querer afirmar algo que ele acreditava, ele coloca todo mundo no bolo e não tinha necessidade, fala dele. Né? Quer falar do assim, evangelho? Não precisa criticar ninguém, fale das suas lutas, fale da sua dificuldade, e aí nós temos muita dificuldade. Jesus chega para todos os discípulos e pergunta o seguinte, quem diz o povo que eu sou? Uma pergunta simples, ou uma pergunta que só intelectual pode responder. O que você acha? Simples. Quem diz o povo que eu sou? Aí cada um falou Elias, cada um foi falando, né, chutando. Aí Pedro tem uma revelação do Espírito. Agora eu esqueci a resposta. Tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e diz, isso não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas o meu Espírito, né? O Espírito Santo, o meu Pai que está nos céus. Estou falando aqui com as minhas palavras, tá? Veja, ninguém falou. Falou o que os outros estavam dizendo de Jesus. Mas quando Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Teve a segunda pergunta. Eles não souberam, ficaram calados. Foi aí que Pedro respondeu, né? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós temos dificuldade de falar de nós mesmos. E aí, para criar uma cortina de fumaça, nós falamos dos outros. Eu sei que com as mulheres, o grupo flui muito, que as mulheres botam para fora, né? E fica entre elas. Mas nos homens, Pimenta sabe disso, né?
Rapaz, eles vão do Gênesis ao Apocalipse. Tá, mas eu quero saber você. Aí fala de segundo, de terceiro, de um vizinho, mas não fala dele. É uma luta, não é, Pimenta? E eu falo, Pimenta, tem que ser direto. Tá, estou olhando aqui, Moisés, você, o que acha disso? Pastor Nádio, será que Nádio vai saber? Estou brincando. Não fala isso não. Mas é uma luta, né, entre os homens para falar de si mesmo. Então, diz que a falta de caráter é quando a pessoa erra repetidamente, causando prejuízo. Você já teve prejuízo por pessoas, teve essa falta de caráter? Você já caiu várias vezes? Sim ou não? O que você acha? Alguém já teve essa experiência? Não é? E aí, pode ser uma mentira. Tem muitos crentes, querido, que são mentirosos. Pode ser uma manipulação. Se você pegar, eu não sei se é no Evangelho de João, quando as pessoas estão querendo saber quem é o traidor, aí vai ter uma manipulação entre os discípulos. Eles percebem que João tem mais facilidade de se aproximar, um jeito mais meigo de Jesus, e fala assim, João, pergunta para ele quem é o traidor. Aí olha a manipulação de João, um discípulo de Cristo, ele bota a cabeça, aonde? No peito de Jesus, e pergunta, Senhor, de uma maneira carinhosa, quem é o traidor? E aí Jesus vai dar uma resposta, porque está percebendo que ali havia uma intenção de manipular e há uma correção sobre esses discípulos. Quem aqui, querido, não precisa ou não já foi corrigido pelo Espírito Santo? E a correção não é para te humilhar, a correção é para trazer crescimento na sua vida. Uma das outra falta de caráter, já falei a dívida, a falta de palavra. Você não é obrigado a prometer aquilo que você não pode fazer. Ou se você prometeu e você não conseguiu cumprir, né, por alguma dificuldade, não minta. Diga, olha, eu prometi isso, mas eu vou ter dificuldade. Posso remarcar para outro dia? Posso para atender? E eu posso dar um exemplo agora nosso aqui? Posso. Né? Nós temos pessoas que são voluntárias aqui, que tira horas do seu trabalho para vir à igreja, para cortar um cabelo, para mais o quê? Fazer unha, para medir a sua pressão. Tem mais o quê? Para depilação. Vamos lá, tem mais o quê, gente? Me ajuda aí quem está aí na... Aula de espanhol, reforço, atendimento psicológico. Né? Você sabia que tem alguns... Consultas médicas. Você sabia... Visitas domiciliares. Há pouco tempo nós estávamos dando aula de Libras. Né? Muitos trabalhos nós vamos estar retornando. Algumas igrejas cobram 15, 20 reais. Aí a pessoa fala, o quê? A igreja está cobrando? Mas aí a pessoa até conhece a Bíblia. De graça dai, de graça recebei. Olha só que lindo. Caramba, virou um baita de um cristão na hora. Mas você sabe por que cobra? Você sabe? Porque quando é de graça, as pessoas não valorizam. Incrível isso. E não tô lá fora valoriza. Você sabia disso? Mas o povo de Deus desdenha. E se você marcar e você não dá uma justificativa, nós tiramos seu nome da lista, sem problema. Manda qualquer coisa, a gente fala para a pessoa da social que manda falar com o pastor, com a Cristina, só isso. E a gente resolve rapidinho, não temos dificuldade.
O que aconteceu? O que houve? Essa semana agora, eu fiquei assim muito constrangido, né? Então, a sua mãe, a Andréa, esteve aqui para dar aula de reforço, aula de crianças, de jovens que precisam, que os pais não conseguem, né, por algum motivo, ensinar aquela matéria. A pessoa para o seu serviço e fica aqui horas esperando. Alguém ligou? Alguém deu uma satisfação? Né? E aí, conversando com a André, ela falou, não, foi bom que eu estive aqui com vocês, né? Ela é muito tranquila, ela só é mais enérgica com o Marcelinho, mas ele precisa, ele merece. Esse dia ele estava mancando e com uma marca aqui na costela dizendo que caiu da escada. Ninguém acreditou. Falei, André, chegou ele feio. E aí eu falei com ela, né? E ela, não, pastor, tranquilo, né? Eu também dei bobeira, era período de férias, né? Eu deveria ter desmarcado, tal. Mas não é essa a questão, gente. Por que não ligar? Não é? Fazer com que uma pessoa venha aqui desnecessário. Aí, quando chega no final do ano, fica desesperado. Então, vai pagar um explicador. Sabe? Eu fiquei assim, constrangido e, ao mesmo tempo, indignado. Isso é uma questão que, às vezes, o pai deixa sobre a responsabilidade dos filhos. Às vezes, não é nem culpa dos pais. Mas ele tem que corrigir, sim. Você foi à aula e conferir mesmo. E conferir, sabe? Dentro da minha casa, essa questão de caráter era muito forte. A minha mãe sabia que muitas vezes eu enganava ela no frio para tomar banho. Não é? Quando eu saía, já era adolescentezinha, ela cheirava e ainda passava a unha assim para ver se ficava a marquinha. Porque ela descobriu que eu botava a sandália debaixo do chuveiro e aí parecia aquele barulho que estava batendo no corpo. Olha como é que é a coisa. Os nossos filhos aprontam, gente. Eles mentem também. E o caráter dele precisa ser trabalhado. Precisa ser moldado ou não? Você acredito... Não, meu filho, a minha filha... Não, eles... E se você, que é o principal responsável, não estiver cuidando, a igreja não vai dar conta. Então, o pai tem que perguntar, você foi? E quando vir aqui, Cris, Emilson, teve aula, como é que foi? Meu filho, a minha filha, veio? Porque nesse caminho pode, né, haver o desvio e acontecer muita coisa, sim ou não? Sim. Então, veja, que essa questão de caráter é extremamente importante e que precisa ser tratado. Não assumir as suas próprias responsabilidades. Qual é a responsabilidade sua como diácono? De vir aos cultos. É de servir. É de dar assistência ao pastor. E cada um com o seu chamado. Tá? Eu, graças a Deus, eu não fico perguntando, você está assistindo o culto? Você veio, tem uma lista de presença? Ou ter um envelope separado de diáconos, né, para saber se o diácono é dizimista ou não? Não compete a mim. Mas eu tenho que ensinar qual é o papel que um diácono tem que fazer, assim como o obreiro. Assim também como eu sou discipulado. Então, a falta de caráter, a pessoa não assume as suas próprias responsabilidades. Talvez você está dizendo, pastor, essa palavra, se fulano estivesse aqui, era para ele. Não, é para você. Se Deus quisesse falar com fulano, cicrano, ele traria essa pessoa aqui. É para você que está ouvindo. E essa mudança, ela se faz necessária, querida. Porque quando você permite o Espírito Santo trabalhar em você, quando você permite a palavra de Deus trabalhar na sua vida, você se torna um homem, uma mulher transformado. Vai ter ainda algumas falhas? Vai ter. Mas não uma falta de caráter, uma pessoa que está sempre no erro, que está sempre nas piores situações. Que a igreja possa dizer e me ajudar, amém. E que os diáconos possam me ajudar quando terminar esse culto, fazendo a minha escolta. Geralmente, a pessoa com falta de caráter, ela atribui aos outros a responsabilidade por atos que deveriam ser assumidas.
Geralmente, a pessoa com essa falta de caráter, ela atribui aos outros, ela não se posiciona. Existem muitas situações, e eu estou falando internamente, que às vezes as pessoas saem aborrecidas ou estão chateadas com o pastor e você nem sabe por quê. Nem sabe. Não faz isso aí porque o pastor não gosta. Eu não falei nada. Aquela pessoa deveria assumir o seu papel como aquela responsabilidade, né, de um obreiro, de um diácono, de uma pessoa do som. Né? Começa a criança a bater com a ferramenta, alguma coisa, naquela guitarrazinha maravilhosa ali, né? Aí, ou mexendo, tem um pedalzinho, que legal, tá? Renato, é só ir falar, Renato já está vermelho aqui, Senhor, já repreendo. Começa a mexer, aí o Renato chega aqui, não faz isso que o pastor não gosta. Eu não falei nada disso, eu nem sei para que serve aqueles botões. Uma pessoa de caráter diz assim, sai daí. Às vezes, quando está mexendo ali em coisas que eu não gosto, nas pedras, tal, a criança chega perto dela, eu falei assim, sai! Puf! Quem é esse com essa autoridade? E mesmo assim, sei lá qual é o motivo, essas crianças ainda vêm me abraçam de pastor, te amo. Criança é algo maravilhoso, né? Ela não guarda, não tem esse sentimento, né, que infelizmente nós vamos permitindo ao longo dos anos. Então é sua responsabilidade, não tem que acusar o outro. Não mexe na planta porque a planta é do pastor. Não é, a igreja não é do pastor, a casa é nossa, a responsabilidade é nossa. Quando termina o culto, você se preocupa? Quem vai fechar a igreja? Se a porta está aberta? Se está tudo fechado? É nossa. Esse caráter precisa ser imprimido no nosso coração. E aquilo que é para você fazer, você tem que assumir a sua responsabilidade. Eu falei, se é certo, né, a glória do Senhor. Se for errado, assume a sua responsabilidade. Mas é importante isso. E a Bíblia vai registrar vários heróis da fé com caráter, com muitos valores. E outros também, heróis da fé, sem caráter, mas que foram transformados pelo Espírito Santo de Deus. Eu acredito no poder dessa palavra. E aí eu estou concluindo, já fechando. Não estou concluindo, né? Ainda tem 3 minutos ainda. Mas veja o que diz aí no livro de Lucas 22, versículo 31. Jesus vai alertar a Pedro que tem algo na sua vida que tem dado direito, poder para Satanás pedir a sua vida. Estou falando de um servo de Deus, irmãos. Simão, Simão. Imagina Deus falando, o Espírito Santo falando o seu nome 2 vezes. Emilson, Emilson. Eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Você vai ficar tranquilo? Vai ficar numa boa? Ou não? E aí o versículo 32, depois nós vamos voltar ao 31 novamente. Eu, porém, fiz o quê? Orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça o quê? Os seus irmãos. Quando te converteres, em outra tradução vai dizer, se quando voltar para mim. Eu procurei nos outros evangélicos, só no livro de Lucas que tem esse registro, quando te converter. Os outros fatos, ele cita e são parecidos com outras palavras, mas Pedro já tinha se convertido, quando ele largou tudo e aceitou Jesus, correto? Ninguém larga tudo e vai em busca de uma nova vida, se não houver uma mudança. Algo aconteceu na vida de Pedro, que ele abandonou tudo, a sua profissão, e foi seguir Jesus. Então, houve uma conversão, mas o seu caráter precisava ser trabalhado. Eu acredito, muitos entre nós, como você que está nos assistindo, que você
teve um encontro com Cristo e já houve mudança. Mas ainda há muita coisa para Deus fazer na sua vida. E aí eu volto a esse evangelho de João 15, que eu vou só citar aqui, quando o Senhor diz: aqueles que dá fruto, ele poda para que dê mais o quê? Frutos ainda. Se já está dando fruto, então por que tem que ficar podando? O agricultor sabe a necessidade. O nosso Deus sabe as coisas na sua vida que ainda precisa ser cortado, que precisa ser trabalhado. O grande problema é quando nós achamos que já sabemos tudo e que toda palavra agora é pregada. Eu nem preciso sentar no culto para assistir o culto, pastor. Eu agora só estou aqui para trabalhar. Grande erro. Quando os irmãos pregam aqui na igreja, eu tenho privilégio que a palavra seja ministrada. Quando o diácono Pimenta ministra ao grupo familiar, eu não estou ali como pastor, estou ali como membro, participando, ouvindo. E quantas mensagens foi dita ali pelos demais irmãos, mexeu com o meu coração. Nós precisamos pedir que Deus nos ajude, que essa palavra seja ministrada e transformada na nossa vida. Pedro já tinha se convertido, mas algo que só Jesus sabia, que estava ali enraizado no seu coração, iria afastá-lo. Na verdade, já era ali uma profecia de algo que iria acontecer. Jesus estava falando naquele momento em que ele seria crucificado, né? Pedro iria se afastar, Pedro iria negá-lo. Era essa a mensagem. Não está dizendo aqui que Pedro não tinha tido um encontro, mas que em outras traduções vai dizer que ele se afastou por causa de um problema. O texto não afirma que Pedro não era convertido, mas que alguma coisa aconteceu que o afastou do Senhor. Será que isso também não pode acontecer conosco? Uma doença que você não estava esperando, o desemprego que você nunca passou, alguém tão envolvido, que fazia parte da obra junto com você, morreu. Quantas pessoas nós perdemos, pessoas boas que estão acamadas, que você fica dizendo: Senhor, será que você não pensa isso? Tanta gente ruim que poderia estar assim. Às vezes eu penso isso. E essa pessoa tão boa, será que você não pensa isso não, irmãos? Eu penso isso. Por que aquele bandido não podia estar nesse lugar? Por que o nosso coração não é bonzinho não, meu filho? É vingativo. Então, quando a gente tem esse olhar de misericórdia, é porque há uma mudança, há uma conversão. Mas existem coisas que nós não conseguimos entender. E essas coisas que acontecem na nossa vida, querido, não é diferente com o que aconteceu com Pedro. Será que alguma coisa durante essa caminhada não foi esfriando a sua fé? Você colocou outras coisas em primeiro lugar, e isso sem você perceber, como uma doença silenciosa, foi tomando a sua alma e o seu coração, e hoje para você vir ao culto é uma luta, é uma dificuldade? Eu acredito que todos nós já passamos ou podemos passar por isso. Jesus aqui, querido, não proibiu de Pedro ser peneirado como trigo, como diz aí no versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Ele disse, olha, ele não disse, Satanás pediu e eu não proibi. Ele vai dizer, olha o que o Senhor vai dizer. Eu, porém, o que eu fiz? Orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Veja a importância da oração, querida. Muitas das coisas que nos abatem, sejam elas de ordem familiar, profissional, ou dentro da igreja, ou com os nossos filhos, desfalece a nossa fé, nos desanimam, nos deixam prostrados.
mas a oração, ela continua ainda poderosa. Aleluia! Por isso nós precisamos orar, por isso nós precisamos interceder, por isso nós precisamos levantar esse clamor, e por isso a minha insistência nesses cultos de segunda e quarta-feira. Não que eu queira ter mais um compromisso, eu gostaria de não ter nada nesse dia, mas eu sei da importância, que isso ajuda muitas pessoas a acender essa chama do seu coração. Era um processo demorado e cansativo, como diz no versículo 32, versículo 31, quando diz, Jesus não proibiu que Pedro fosse peneirado, versículo 31, desculpa, para peneirar você como trigo. O que os coletores faziam para peneirar esse trigo? O grão, a haste era tirada, isso era batido de uma forma rude, em uma pedra, em uma madeira. Primeiro saíam os grãos, depois tinha que quebrar aquela casca para que pudesse ter ali o trigo. Eu sei que muitos de nós já passamos por situações assim. Muitos de nós talvez estamos atravessando momentos como esse. Eu posso afirmar para você, querido, enquanto um coração estiver obstinado no erro e se justificar acusando alguém e não assumindo a sua responsabilidade do seu eu preciso mudar. Eu preciso me envolver mais na igreja. Como eu posso cobrar alguém que me faça uma visita se eu nunca visitei ninguém? Como eu posso cobrar algo de alguém se eu mesmo não tenho essa prática? Então, essas faltas não é responsabilidade simplesmente do outro porque não me ensinou essa mudança do nosso caráter, mas tem a questão do sujeito. Eu conheço muitos em que o prazer da sua família não é ter o nome limpo. Olha que coisa. Conheço famílias assim. E aí? Seu nome já está sujo? Não, então me presta o seu nome para eu fazer um crediário. E vai sujar o nome. Aí aquele outro fica com o nome sujo e vai passando de geração após geração. Essas coisas loucas acontecem, sabe aonde? Também dentro da igreja. Mas eu conheço pessoas dentro dessas famílias desestruturadas que disseram, a partir da minha geração será diferente. As pessoas vão dizer, para fulano, cicrano, são tudo sem caráter, mas para você eu vendo. Aleluia! Esse é o poder de Deus, querido. O poder transformador que pode acontecer até nos dias de hoje. Precisamos assumir a nossa responsabilidade. É importante nós lembrarmos aqui nesse texto de Lucas, quem é que falou com Pedro? Simão, Simão. Quem é que falou? Você sabe quem foi? O próprio Jesus. Então nós podemos perceber, querido, que para que haja uma mudança, uma conversão, o sujeito precisa aceitar a palavra e querer. Naquele momento, o coração de Pedro ainda não estava preparado, não estava pronto. Veja, o próprio Jesus falou com ele. Não tinha erro nessa pessoa. Era uma palavra limpa, pura, mas o receptor, naquele momento, ignorou. Jamais, ainda que todos neguem, eu jamais vou te negar. E ele afirma dizendo mais, eu estou pronto a morrer por ti. O mais lindo dessa história, que Jesus não desistiu dele. Eu olho para cada um dos irmãos aqui que tem uma história de vida e que eu conheço parte delas. Olho-se no olho assim, de cada um. E digo para você, querido,
Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você que está aí me assistindo. Continue confiando nele. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Se nós estamos firmes, se nós estamos de pé ainda, é o que o Senhor tem clamado por nós. Se tem tido mudança na nossa nação, querido, é porque a igreja do Senhor tem despertado e tem clamado por essa nação. Quantas coisas! Não é uma questão política, está se levantando, não na ordem política, mas contra a igreja. Você sabia que ainda há no nosso Brasil igrejas evangélicas que ainda não estão abertas? É uma questão de pandemia? Não, não é. Mas a oração que libertou Pedro pode avivar o coração de muitas pessoas. E aí eu fecho agora dizendo que a minha história de vida, querido, não é só uma história de vitória, mas também é feito de derrotas, de decepções, e que eu fui aprendendo. Eu lembro de um tempo em que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E como líder de grupo, eu sempre discipulei, eu sempre cedi a minha casa, eu sempre orientei. Mas havia uma pessoa que me deu muito trabalho. E era uma pessoa extremamente difícil. E durante todo o tempo Deus me deu paciência. E eu acompanhei essa pessoa. E chegou um ponto em que essa pessoa voltava novamente com o coração duro, com a raiva da igreja, com tantas mágoas no coração. E eu falava de perdão, falava de confissão, chamava a família. E eu cansei daquela pessoa. E aí um dia, ele cometeu um ato mais grave ainda. Agora não era um ato mais contra ele, mas contra toda a sua própria família. E eu lembro dele chegando na minha casa dizendo assim: irmão Emilson, por favor, não desista de mim. E eu caminhei um tempo ainda com ele. Ele falava isso para mim sempre chorando. E eu desisti daquela pessoa. Desisti, irmãos. Cansei. Não tive estrutura. E aquilo ali foi um aprendizado para mim. Hoje essa família está no mundo. Hoje essa família, todos eles, estão longe do Senhor. Há poucos dias, essa pessoa chegou até aqui, buzinou, falou comigo, nós trocamos ideias, mas está no mundo. E eu lembro até hoje daquelas palavras. Há muitos anos atrás. Irmão Emilson, por favor, não desista de mim. Então, assim, querido, como a oração de Jesus chegou ao coração de Pedro, que estava longe, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Eu também quero fazer essa oração nessa noite. A palavra não é só para você, ela é para mim também. Eu quero pedir perdão ao Senhor por ter desistido daquela pessoa. E essa pessoa, no período assim de inverno, eu aprendi a ter lágrimas assim nos olhos, para lubrificar os olhos. Então, eu não estou chorando, eu sempre gosto de falar isso. Eu tenho vista seca. Hoje eu vejo essa pessoa não só afastado, como inimigo de Deus. Mas eu não esqueci dessas palavras. E o que eu posso fazer hoje? Eu sei que tem a questão do sujeito. Ele podia ter mudado aquela questão, ainda que eu falasse não.
mas eu desisti daquela pessoa. E eu peço hoje perdão para o Senhor em público. Não importa qual era a minha função, eu não era um diácono, eu não era um obreiro, mas eu era maior do que toda uma função da igreja. E continuo sendo essa função, um servo do Deus vivo, que tem que aprender com seus erros, que às vezes é tão difícil e tão triste. E eu acredito que, ao fazer essa oração, vamos estar de pé, e ao falar isso publicamente, Deus ainda vai poder resgatar essa pessoa. Que nós venhamos aprender, querido. É mais fácil aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros. Feche os seus olhos. Os músicos, o vocal pode se posicionar. Feche os seus olhos. O que essa palavra falou no seu coração? Será que é só os outros que têm falha ou falta de caráter? Será que só os outros estão errados? Será que só os outros não me visitam, não me chamam? E eu? Será que eu só tenho que receber? E por só ter esse conceito de só querer receber, estou me tornando como um mar morto, que só recebe, assim é um mar morto, e não tem para onde sair, e é um lugar onde não tem vida. Jesus falou para Pedro, e está dando um alerta para todos nós aqui. Eu não sei a sua prática do seu evangelho, mas você pode mudar, isso eu tenho certeza. Não mudar por questões de hábitos, mas mudar o seu coração. Dizer, Jesus, muda a minha vida. Eu não vou repetir as histórias dos meus pais, porque eu sou filho de alcoólatra, de pessoas dependentes, de prostituta, de prostituto, de pessoas caloteiras, de pessoas que vêm de famílias de presidiários. Essa sentença pode ser cancelada nessa noite, porque a história de Pedro foi mudada. Jesus apostou em Pedro, dizendo, quando os converteres, anima, reaviva o coração dos seus irmãos. Está lá no Evangelho de João. Pedro sai e diz, eu vou pescar. E ele reanimou uma atitude secular, uma prática natural que eles tinham, tão simples. E aí eles tiveram o terceiro encontro com Jesus. E a partir dali, a vida daqueles homens nunca mais foi a mesma. Meu desejo nessa noite, que essa palavra possa ser poderosa na sua vida e que você possa rever quais as coisas que o Senhor está falando e que eu não estou ouvindo, mas que a partir desse momento eu estou sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus possa renovar, que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa fortalecer você. Que Deus possa instruir a sua vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre ti. Amém. Sei que tu me aceitas.
sobre mim. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Vamos cantar novamente como uma oração e dizer: Senhor, eu corro para ti, porque eu sei que tu me aceitas como eu estou, mas o Senhor não quer que eu fique assim. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar. Se entregue a Ele. Sei que tu me aceitas como sou. Ele te aceita, Ele te quer. Aleluia. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Aleluia, Pai. Obrigada por nos amar de tal forma que nos receba como nós estamos. Mas eu tenho certeza, o Senhor não quer que permaneçamos como estamos. Que você e eu tenhamos a disposição de mudar. Que eu e você tenhamos o desejo no nosso coração de ser transformados pela presença do Senhor. Aleluia! Há jeito, há esperança para mim e para você que assiste aí na sua casa. O Senhor te recebe hoje do jeito que você está, mas Ele espera que você caminhe em direção a Ele. Aleluia! Pai, muito obrigada por esse momento. Que essa palavra, Pai, realmente frutifique em nosso coração e desperte o desejo da mudança, de ser diferente e de honrar e engrandecer a Ti. Recebe toda adoração, recebe, Pai, porque o Senhor é o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Leva-nos debaixo da Tua proteção, que seja uma semana de passos em direção a Ti, Pai. Correrei para Ti, Jesus. Que nós tenhamos essa disposição nessa semana. Aleluia! Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, Jesus. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Leva-nos debaixo da tua proteção. Leva a nossa família, Pai. Visita os nossos lares. Que a nossa vida seja um dia a dia de transformação. Aleluia! Antes de você sair, dê um forte aplauso ao Senhor. Ele é digno! Aleluia! Amém. Que a sua semana aí, que nos assiste pelo Facebook e YouTube, que a sua semana também seja assim, correndo em direção a Cristo, porque Ele pode mudar